Nossa próxima palestra vai falar sobre mercado de tecnologia em nutrição vegetal, pesquisa de mercado. Nós vamos chamar aqui o engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atuou como gerente de marketing e vendas da Cato Online, atuou na Iara como supervisor regional de vendas, é consultor de fertilizantes especiais, gerente de mercado, é gerente de marketing da Microquímica Indústrias Químicas, diretor de relações institucionais e comunicação social. Quero pedir os aplausos de vocês ao Anderson Nora Ribeiro. Cadê o Anderson, por favor? Boa tarde. Bom, primeiramente agradecer a organização do evento e a Absolo por essa oportunidade de trazer para vocês informações de mercado de tecnologia em nutrição vegetal. Bom, a gente vai falar então aqui de números, mas eu gostaria de convidar a todos a expandir um pouquinho esse raciocínio de estatística ou de levantamento de mercados. E para isso, uma frase, já é uma frase relativamente conhecida: não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Eu acho que essa frase me ajuda a tirar um pouco o foco de números e levar o foco para gestão. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês são ferramentas para gerenciar melhor os seus negócios. E os seus negócios vão desde a produção de matérias-primas, saber quais os materiais que são mais consumidos e mais importantes para o mercado, até os formuladores, os distribuidores de insumos agrícolas e o próprio produtor rural. Sem ter medição, sem ter formas de controlar o seu negócio, a gestão, com certeza, ela é ineficiente. E, como é comum, antes a gente conhece a frase e depois a gente vai descobrir quem é o autor. Então, o William Edwards Deming aqui, ele foi um estatístico americano que, durante o tempo que prestou trabalhos de estatística e consultoria nos Estados Unidos, não era muito conhecido. Ele ficou conhecido quando ele foi, na década de 50, para o Japão. A convite do governo japonês, após a Segunda Guerra Mundial, precisava-se criar uma nova forma de gestão para que as empresas japonesas conseguissem aparecer e ter liderança no mercado global, com dois pré-requisitos: produtos inovadores e produtos com qualidade. E o William, até hoje, ele é reconhecido como uma das figuras mais importantes para essa revolução que aconteceu no mercado japonês na década de 50. Quando ele voltou, depois de 10 anos no Japão, para os Estados Unidos, a Ford contratou ele e ele ajudou a Ford a superar a sua maior rival, que era a GM. Então, é um nome não muito conhecido, mas que tem uma história riquíssima e sempre focando em desenvolvimento, inovação e produtos de alta qualidade, que tem tudo a ver com o nosso segmento aqui. O que a gente fala em levantamentos é afinar o nosso instrumento de medida. Então, isso aqui é um paquímetro, serve para medir, ele tem que estar calibrado, bem configurado para que eu consiga fazer medições precisas. Então, nós vamos tentar agora refinar o nosso instrumento de medida do mercado de tecnologia em nutrição vegetal. A analogia lógica aí que a gente sempre utiliza é a da pizza, né? Então, da pizza ou do bolo. Qual é o tamanho desse bolo, dessa pizza? Ela é maior, ela é menor, ela cresce, ela encolhe, para que lá na frente a gente consiga tomar decisões de gestão dentro dos nossos negócios. Como o mestre Cerimônias falou, eu passei por diferentes áreas ao longo de 14 anos atuando no mercado, e quando eu fui da área comercial para a área técnica, eu me deparei de cara na chegada, assumindo uma responsabilidade sobre uma linha de produtos especiais, com essa frase aí: não existem dados oficiais do mercado de fertilizantes especiais no Brasil. Simples assim. E eu tinha que gerenciar uma linha de fertilizantes especiais, partindo
nada. A empresa não tinha dados, não tinha levantamento de mercado, e a gente tinha que construir uma estratégia em cima daquilo. Isso que eu estou falando não é novidade para muitos dos colegas aqui de empresas, né, que naqueles anos sempre faziam estudos utilizando a sua própria equipe. Então, cada empresa trazia os seus vendedores, a sua equipe de distribuição, para levantar informações de mercado que lá na frente gerassem estratégias comerciais, de inovação, de posicionamento de produto no campo. Mas era muito chocante receber essa notícia, porque dentro do setor de fertilizantes NPK, a gente tem pesquisa realizada há mais de 30 anos. Todos os anos essa pesquisa é atualizada, você sabe aonde o mercado acontece, quais são os nutrientes, quais são os portos. Isso é muito fácil e já muito conhecido. Dentro de agroquímico, a mesma coisa. E não ter dados mais consistentes para o mercado de fertilizantes especiais era uma dificuldade, era um problema muito grande. E aqui, para fazer um resgate histórico e fazer justiça a quem merece por direito, vou contar uma história rápida de como que isso avançou, cruzando aí a minha vivência profissional com o que veio à luz ao mercado. Em 2008, a Absolo foi convidada a participar de um seminário na Exalc sobre fertilizantes fluidos. E o convite incluía falar de mercado. Agora, como falar de mercado se não existia dados oficiais? Não existia nenhum levantamento global, geral do mercado. E, fazendo justiça a um dos nossos patrocinadores, a empresa Agrichem, na época, abriu os dados de uma pesquisa interna que ela tinha realizado com a consultoria da FNP, muito bem feita, e teve essa visão e essa grandeza de enxergar que a divulgação daqueles dados traria benefício para todo o setor e, em contrapartida, para a empresa também que estava divulgando aquele dado. Então, foi um passo muito importante, eu entendo que foi um marco, porque foi a primeira divulgação de dados aí do mercado de fertilizantes foliares, de fertilizantes especiais no Brasil, e vindo de dentro de uma empresa que cedeu a informação para ser apresentada em nome da Absolo. Na sequência, outra das nossas patrocinadoras, que nos orgulham por estarem há tantos anos aí contribuindo com a Absolo, a Produquímica fez a mesma atitude. Diante de um fórum da Absolo, em 2009, abriu dados também de uma pesquisa interna, feita com a mesma consultoria, e a Absolo teve condição de apresentar ao mercado mais números, mais consistência do tamanho do nosso segmento, mostrando que o segmento era importante e tinha muito potencial de crescimento. Isso deixou claro que a Absolo precisaria criar um sistema de pesquisa interno. E em 2009, a Absolo criou o BIPA, que era um levantamento interno feito com as empresas associadas. Não é surpresa que a gente aprende, às vezes, mais pelos erros do que pelos acertos. O BIPA foi um projeto que não foi tão bem sucedido, mas que trouxe uma série de aprendizados para a Absolo e para o mercado de uma forma geral. Na época, havia uma grande concorrência e uma grande rivalidade entre as empresas, de modo que o sistema foi montado com uma plataforma tão fechada, mas tão fechada, que ele não permitia a validação dos dados, a checagem dos dados, e aconteciam muitas inconsistências. Um preenchimento errado que era feito por uma empresa, era impossível identificar aquele preenchimento errado e corrigir, de tão fechado e tão seguro que foi o sistema. Mas ele ajudou nesse avanço, nessa linha do tempo dos levantamentos de mercado. Em 2012, a diretoria da Absolo de fertilizantes foliares resolveu simplificar o que estava proposto dentro do BIPA e iniciou uma pesquisa interna, ainda só com os associados, para fertilizantes foliares. Já começaram a sair dados bastante consistentes. No começo, 21 empresas, depois 27, 28, chegamos no último ano a 43 empresas participando. A qualidade, a acurácia dos levantamentos foram melhorando ao longo do tempo. Em 2014, a Absolo fez pela primeira vez uma pesquisa que a gente chama de externa. Externa porque a gente não se concentra somente nos associados da Absolo. A gente fala com todo o mercado. Baseado em uma listagem do Ministério da Agricultura, fazemos contato com todas as empresas. E essa pesquisa externa avançou.
através da contratação de uma consultoria externa, que é a IEB, e ampliou esse trabalho, melhorou esse trabalho, aprimorou a metodologia utilizada, e ela vem sendo utilizada até hoje, é o que eu vou apresentar no final da minha apresentação. O ano passado, demos ainda mais um passo. Na pesquisa interna, abrimos também aquela pesquisa que originalmente era só para fertilizantes foliares, abrimos para os outros segmentos da Bissolo também. E temos uma ambição de transformar a pesquisa interna da Bissolo em um indicador de curto prazo, para tomada de decisão de curto prazo das empresas, criando curvas de sazonalidade, antecipação, atraso de mercado, percepções otimistas, pessimistas com relação a perspectivas de curto prazo. A ideia é trabalhar com relatórios mensais. Então, além do levantamento anual, que é feito através da pesquisa externa, buscar informações um pouco mais refinadas e de utilização imediata pelas empresas mensalmente. Então, é fornecer continuamente para o mercado informações de andamento, especificidade de produtos, para auxiliar as empresas, distribuidores e agricultores a enxergar para onde o mercado está se movendo. Passado essa justiça, essa história das pesquisas de fertilizantes especiais, vamos entrar então na pesquisa realizada no ano de 2017, relativa ao mercado de 2016. Essa pesquisa ela foi realizada no começo do ano, então a gente já no mês de janeiro começamos a realizar essa pesquisa, e ela é uma pesquisa amostral. Então, a gente pega de uma listagem geral de empresas do Ministério da Agricultura, buscamos falar com todas as empresas e montamos uma amostra. Então, dentro do universo total de empresas, conseguimos resposta de uma amostra. Eu vou mostrar bastante significativa essa amostra, e essa amostra representa o todo do mercado. Esse método é muito próximo do método utilizado em pesquisas eleitorais. Então, você determina uma amostra, que ela é homogênea, ela representa toda a população, e depois você extrapola para a população como um todo. Essa extrapolação ela tem um cuidado especial, porque nós temos no mercado empresas de porte muito variável. A gente vai ver aqui que você tem empresas de alguns milhares de reais até empresas de 200, 300 milhões de reais. Então, a gente faz essa extrapolação dos dados para o mercado todo através de ponderação. Sem entrar em minúcias da estatística, mas a empresa que tem o maior faturamento tem um peso maior na hora de calcular a média do mercado. Então, a gente faz ela com médias ponderadas. Nesse ano, a listagem do Ministério da Agricultura continha um pouco mais de 460 empresas. A gente conseguiu confirmar a atividade, o contato e a manutenção das operações de 459 empresas. Essas empresas registradas, atuando, formulando produtos e, efetivamente, oferecendo soluções para os agricultores. Dessas 459 empresas, nós conseguimos resposta de aproximadamente 150 empresas. Isso dá uma segurança, do ponto de vista estatístico dessa pesquisa, de uma margem de confiança de 95% e uma margem de erro de 7%. Então, os dados apresentados na pesquisa externa da Bissolo podem ter uma margem de erro de 7% para mais ou para menos. A boa notícia é que essa margem de erro ela vem caindo ano a ano. A cada ano que a gente executa a pesquisa, a gente reduz essa margem de erro. A pesquisa do ano anterior ela estava com 8% de margem de erro, e do ano passado para esse a gente conseguiu baixar 1%. E com a participação das empresas, a colaboração do setor, com certeza a cada ano a qualidade vai melhorar. A pesquisa abrangeu 5 segmentos de mercado, todos eles representados pela Bissolo: fertilizantes foliares, organominerais, orgânicos, condicionadores de solos e substratos para as plantas. A evolução da pesquisa é bastante clara. Aqui a gente vê que a primeira pesquisa relativa ao mercado de 2013
para 2014, 15, 16, a gente só foi aumentando o número de empresas que responderam à pesquisa. Temos uma meta interna aí de, a cada ano, conseguir ao menos 10, 15 empresas a mais participando dessa pesquisa, de modo a cada vez ter um número mais refinado. Um detalhe interessante aí da condução da pesquisa, a IEB, que fez a condução, em muitos momentos, quando a empresa optava por não responder à pesquisa, eles tentavam entender o motivo da não participação na pesquisa, que já vem se consolidando. Em raríssimos casos, a pesquisa não foi respondida por uma questão política da empresa ou por falta de confiança na associação. Isso foram 2 ou 3 casos aí naquele universo de 459 empresas. A grande maioria não respondeu por dificuldade interna de trazer esse número à tona, por falta de tempo, pelo momento do ano, de não conseguir parar uma equipe para responder à pesquisa. Ou seja, isso para nós é um indicativo de qualidade da pesquisa e de confiabilidade na Absolo também. Por isso a gente consegue um avanço ano a ano aí no resultado. O primeiro dado da pesquisa trata do perfil das indústrias. Então aqui são número de unidades produtoras de fertilizantes especiais pelo Brasil. A gente vê aqui que São Paulo responde por 41% das unidades produtoras do Brasil. Então, esse estado que é tão importante na economia nacional, ele é também o estado de maior significância e concentração das indústrias de tecnologia em nutrição vegetal. Além disso, a gente percebe que há uma tendência das empresas terem mais filiais. Então, a gente tem aqui 559 empresas e 565 unidades. Aqui são 106 filiais espalhadas pelo Brasil. Então, empresas se estruturando, abrindo filiais em outros mercados para atender melhor os seus consumidores. Passa um para mim, Reinaldo. Em termos de segmentos de produtos, a pesquisa mostrou um número de 230 empresas com produtos organominerais em seu portfólio, 207 empresas com fertilizantes foliares, 189 com orgânicos, 92 empresas com condicionadores de solos e 28 empresas de substratos de plantas. A somatória aqui ultrapassa os 459 porque várias empresas atuam em mais de um segmento. Então, você tem muitas empresas que atuam em 2 ou 3 desses segmentos. Mas o segmento que tem o maior número de empresas atuando é o segmento de produtos organominerais. Em termos de idade das empresas, nós temos uma média de 15 anos, empresas com uma idade média de 15 anos, e uma dispersão bastante interessante, que vai nos dar aqui alguns indicativos já de gestão, de entendimento desse segmento. Você tem tanto empresas de mais de 20, 40 anos, quanto uma concentração bastante expressiva, 26% de empresas com menos de 5 anos. Então, a gente pode dizer que é um segmento que ele abraça a atuação tanto de empresas muito grandes, empresas multinacionais, empresas que trazem tecnologia, que têm já um porte bastante grande, quanto o empreendedor. Nós temos uma série de empresas pequenas, uma série de empresas formadas por poucos sócios, que partiram de dentro das cooperativas, das revendas, e que têm espaço dentro do nosso segmento, gerando emprego, gerando informação, gerando tecnologia, e muitas vezes uma atuação regionalizada, o que é bastante interessante. Aqui se confirma isso, nós temos o gráfico de faturamento, onde 55% das empresas têm um faturamento menor do que 5 milhões de reais. Então, você tem uma participação, você tem uma fatia bastante expressiva das empresas, com empresas pequenas, empresas familiares, empresas regionais, que na ponta geram muito emprego, geram muita tecnologia e geram desenvolvimento.
Não obstante a isso, você tem empresas bastante grandes, você tem empresas de mais de 300 milhões de reais, multinacionais, empresas nacionais de porte bastante grande. Então, é um segmento bastante democrático, bastante dinâmico, com novos entrantes, com startups, com pesquisa e desenvolvimento sendo trazida da pesquisa oficial das universidades mais rapidamente para o mercado, não tem um tempo de desenvolvimento tão longo quanto outros segmentos, o que permite a inserção de pequenas empresas e de empresas jovens, empresas recém-criadas nesse segmento. Aqui o número macro aí do setor, nós levantamos em 2014 um faturamento global de 4,6 bilhão de reais. De 2014 para 2015, um crescimento de 13%, atingindo em 2015 5,2 bilhão de reais. O número desse ano mostrou uma taxa de crescimento similar, de 12%, e chegamos a um faturamento de 5,6 bilhão de reais. A distribuição dentro dos segmentos, ela não se alterou muito. Você tem aí mais de 70% das empresas, do faturamento das empresas em cima de produtos foliares, seguidos de 13% de organominerais, 9% de condicionadores de solo, 4% de orgânicos e 3% de substratos de plantas. Interessante ver e fazer o resgate histórico daquelas primeiras pesquisas lá de 2008, reportando até o mercado de 2004, depois de 2006, que lá atrás a gente já falava 10% ao ano, 12% ao ano, 13% ao ano. E isso realmente, se a gente esticar esse gráfico aqui para trás, a gente vai ver que essa linha, sempre de 2 dígitos, né, a gente costuma falar que é um setor que sempre cresce acima de 2 dígitos, ela se mantém, ela é sustentável. Então, dá para dizer, com base nesses levantamentos de pesquisa, que desde 2004 a gente observa crescimentos acima de 10%. Ele já foi de 10%, já foi de 20%, mas ele nunca saiu dessa faixa, ele sempre esteve nesse nível de grandeza. Então, é uma consistência e uma participação, uma expressão no mercado bastante relevante e consistente. Agora, um número que eu vou respirar um pouquinho para não assustar. Os empresários do setor têm esse grau de otimismo para o ano de 2017. Então, é um número bastante expressivo, 23% de crescimento de um ano para outro. Ele é tão expressivo que eu vou falar um pouquinho mais dele no próximo slide, para a gente tentar entender e dissecar um pouquinho mais esse número. Mas antes de entrar nesse detalhe, acho que a conclusão é de otimismo do empresariado, de manutenção do investimento, de manutenção de pesquisa, manutenção de equipes, e enxergando que é um setor que não anda para trás. Mesmo diante de crises, diante de dificuldades, de incertezas, é um setor que sempre avança e sempre cresce. Vamos olhar então um pouco vamos olhar para o número de essa perspectiva de crescimento para 2017. A primeira conclusão é que o pessoal é bastante otimista, mas essa conclusão não vale, né? Essa conclusão ela é muito simples. Vamos então pegar o que nós temos de concreto, que são as pesquisas passadas. Como estava a percepção do empresário e depois o que a pesquisa mostrou de crescimento real. Então, a primeira pesquisa feita com essa metodologia, o empresário estimava um crescimento em 2015 de 17%, e a pesquisa apurou, no ano seguinte, um crescimento de 13%. Então, houve um crescimento positivo um pouco abaixo da perspectiva do empresário. No ano seguinte, a média dos empresários reportaram uma perspectiva de 19%, a pesquisa agora mostra que nós crescemos 12%, também um número um pouco abaixo. E esse último número que nós já vimos, uma perspectiva de 23%, e aqui ainda não sabemos. A percepção da diretoria da Absolo
é que o número parece realmente um pouco agressivo, ele parece um pouco alto demais. E algumas hipóteses a gente começou a discutir e vamos tentar aprofundar para explicar esse número. Se a gente pensar que muitas empresas, particularmente as empresas maiores, multinacionais ou empresas nacionais com fundos de investimento, elas têm que fazer o seu business plan, o seu planejamento entre setembro, outubro, novembro do ano anterior, a gente pode imaginar que houve uma piora na percepção ou uma deterioração de alguns indicadores de novembro para cá. Nós estamos no mês de abril, nós temos 4 meses aí, e podemos testar se isso realmente aconteceu. A nossa percepção é que realmente no mês de novembro, outubro do ano passado, o otimismo era maior dentro do empresariado do que nós temos hoje. Não que hoje não seja otimista, mas o grau de otimismo ele se deteriorou um pouco. Um dos indicadores que pode explicar parte dessa deterioração é mercados de grandes commodities, como soja e milho, que tiveram nesse período, exatamente, de novembro para cá, uma queda no preço dos produtos na ponta para o agricultor de 20%. Isso é significativo, isso é bastante significativo e impactante nos negócios das empresas, tendo em vista que essas culturas são bastante importantes. Incertezas com relação a crédito tanto público quanto crédito privado para o produtor rural. A gente vive em um segmento altamente dependente de crédito e de prazo, então essas incertezas aumentaram nesse período de 4 meses. E, por último, sem esquecer de incertezas políticas. A gente já está se acostumando a viver com incertezas políticas, quase que não dá para dizer que mudou, mas parece que a cada mês que passa, as incertezas políticas ficam mais evidentes, é um julgamento, é uma nova delação. Então, esse cenário realmente, num período de 4 meses, se você considerar a data de fechamento de business plan, de objetivo das empresas para cá, houve uma piora significativa, que pode explicar por que hoje a gente enxerga que o número de 23% para 2017 pode estar um pouco alavancado. A gente pode observar uma tendência um pouco menor do que isso. Falando agora de composição de custos, nós temos um dado interessante que, mesmo em segmentos bastante diferentes, né? Então, se você sair de um substrato de plantas, comparar com um fertilizante foliar, são indústrias com perfis de processos, perfis de distribuição, de transporte completamente diferentes. Mas olha como a composição de custos ela é quase uniforme. Você tem aqui na casa de 40% dos custos sendo compostos por matérias-primas, de 18% a 20% aí de mão de obra, 13% a 15% custos industriais, 5% a 7% embalagem e na casa de 20% de outros custos. Então, apesar de serem segmentos bastante diversos, com processos, com matérias-primas, com procedimentos comerciais de distribuição diferentes, a composição de custo não é tão diferente assim. As empresas têm uma média de composição bastante semelhante e que não tem mostrado uma grande variação ao longo dos anos, a composição do custo. O que também foi um dado relevante foi o aumento do custo total de produção reportado pelas empresas, que foi de 14%. Então, em 2016, as empresas reportaram um aumento de 14% nos custos gerais de produção com relação a 2015. Dentro desse custo de produção, a fatia mais importante que nós vimos são as matérias-primas. E uma pergunta constante, em especial por parte da mídia, por parte de órgãos reguladores, é a influência do câmbio e quanto que uma redução de câmbio, como que a gente observou nos últimos meses, impacta no meu custo e no meu preço de venda de produtos. Isso aqui ajuda muito a gente a entender algumas diferenças do nosso segmento com relação a outros segmentos de insumos. Notadamente, nós temos uma participação de matérias-primas importadas mais baixa do que outros segmentos. Então, se eu fizesse essa mesma pergunta dentro de um segmento de fertilizantes NPK,
isso aqui muito possivelmente iria para casa de 65%, 70% de matérias-primas importadas. Aqui a gente trabalha, na pesquisa passada e nessa pesquisa, na casa de 40% a 45%. Ou seja, nós temos uma participação direta de câmbio e de matéria-prima importada um pouco menor do que outros segmentos. Dentro dos segmentos, há uma preponderância de matérias-primas, um número mais alto de importação para fertilizantes foliares, e no segmento de substrato de plantas, a menor participação de matérias-primas importadas. Aqui é importante entender esse dado para explicar o porquê que a gente tem repasses de aumento de taxa de câmbio ou redução de taxa de câmbio um pouco mais graduais, um pouco mais lentos do que outros segmentos. Nós trabalhamos numa indústria que é mais estocada, ela trabalha com ciclos de importação mais longos do que outras indústrias e com uma participação de matérias-primas importadas menor. Então, a gente tem um delay de mudança de taxa de câmbio, de repasse, de reposição, um pouco mais lento do que outras indústrias de insumos agrícolas no Brasil. Geração de emprego é um dado que a cada ano a gente melhora a metodologia e a precisão do trabalho. Na pesquisa de 2016, chegamos então a 17 mil empregos diretos gerados por essa indústria aqui. Isso representa um crescimento de 18% com relação ao levantamento anterior. Mostra, além de uma melhoria na metodologia, que as empresas mantêm o investimento em pessoas, e com pessoas de qualificação bastante significativa, de alta qualificação. Dentro dessa geração de emprego, desses postos de trabalho, nós temos 44% de funcionários envolvidos em atividades de produção dentro das empresas. A segunda atividade que mais contrata já é a atividade comercial. Depois eu vou fazer um comentário especificamente sobre as equipes comerciais. Em terceiro lugar, a gente entra com as equipes administrativas, com 20% desses postos de trabalho, e equipes técnicas ligadas a desenvolvimento de produto, regulatório, e também trabalhos de pesquisa dentro das empresas de 9%. O que é interessante destacar, e isso constantemente nós falamos, mas agora a gente tem condição de aprofundar e de bater no peito e falar sem medo, que nós somos a indústria que mais contrata engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas dentro dos insumos no Brasil. Esse número aqui, ele resulta em mais de 5 mil postos de trabalho para técnicos, porque, majoritariamente, a nossa equipe comercial é composta por profissionais de formação técnica, ou técnicos agrícolas, ou engenheiros agrônomos. Então, são quase 6 mil pessoas no campo que estão oferecendo produtos. E, além de oferecer produtos, fazendo o trabalho de pré-venda, pós-venda e extensão rural. A gente tem uma equipe bastante numerosa, bastante grande no campo, fazendo uma frequência de visitação muito alta. E esse é um dado que a gente precisa ter ele muito claro, muito qualificado, e falar isso quando a gente for nos comunicar com órgãos públicos, com os representantes políticos do Brasil, que nós geramos emprego de alta qualificação. Nós levamos informação para o homem do campo. A gente não atua somente na venda dos produtos. O trabalho de extensão, o trabalho de pós-venda, de posicionamento técnico do produto é muito intenso. Em muitos casos, representa mais da metade do tempo dos nossos agentes comerciais no campo. E isso é reforçado, é confirmado por esse dado aqui. Esse dado é o montante de faturamento que retorna para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, do faturamento total da empresa, os empresários responderam que 5% desse faturamento retorna para dentro das empresas em investimento direto em pesquisa e desenvolvimento. Isso resulta num montante de 290 milhões de reais que estão gerando inovação, novos posicionamentos, novas soluções agronômicas para levar para o campo.
reforçando a característica técnica de posicionamento de produto no nosso segmento no campo. O grande dado de culturas, nós estamos em um setor onde a soja, assim como nos outros, ela é a cultura mais relevante. Então, esse dado da soja, ele não tem oscilado. O peso da cultura da soja para o segmento de fertilizantes especiais varia de 40% a 45% do faturamento do setor, seguido pela cultura do milho, que apresentou um crescimento nas últimas pesquisas. Ela começou no primeiro levantamento com 10%, agora chegou a 13%. Houve aqui uma redução no segmento de FLV, frutas, legumes e verduras. Houve uma redução que a gente pretende ainda aprofundar e entender quais foram os principais motivos dessa redução. Esse número chegou a ser de 17% de relevância das culturas de hortaliças e frutas, e nessa última pesquisa o empresário respondeu como 11%. Então aqui houve uma redução. A próxima cultura, a cultura do café, se mantém com uma estabilidade, a participação entre 8% e 10% do mercado, uma cultura bastante relevante. E aí depois a cultura da cana, que tem apresentado crescimento dentro do grau da importância de cada empresa no desenvolvimento, posicionamento de produtos, pesquisas, mas ainda está representando muito aquém daquilo que a cultura pode expressar num curto espaço de tempo. Então, hoje, a cultura da cana representa 5% desse mercado. Não precisa falar do tamanho da área da cultura da cana e o potencial que ela tem de crescimento. Então, talvez, se nós fizéssemos uma conta daqui até a cultura da soja, onde você tem o grande potencial de crescimento aí no mercado, por enquanto, é na cultura da cana, que você ainda tem uma taxa de adoção menor do que as demais culturas. E, certamente, nós observamos, isso é fácil de constatar no mercado, o alto investimento que as empresas têm feito para fazer com que isso realmente apareça no mercado, que a cultura da cana seja mais significativa. E ainda falando de mercado consumidor, o estado de São Paulo, do levantamento passado para esse levantamento, ele ultrapassou Minas Gerais. Então, no levantamento passado, o estado mais importante foi Minas Gerais. Nesse ano, o estado de São Paulo já demonstrou uma maior participação nas entregas. Aqui nós perguntamos ao empresário o destino final dos seus produtos. E o estado de São Paulo respondeu por 24% do faturamento de produtos no Brasil. Opa, desculpa. Temos uma participação com exportações de 2%. Esse número oscila de 2% a 4% nos 3 levantamentos que nós fizemos, mas o dado relevante é a importância dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqui são os 4 estados mais significativos aí do Brasil. Esses dados que eu estou mostrando, eles vão ser ainda abertos por segmento específico. Então, a gente vai ter, nos próximos meses, um desdobramento desses dados para cada segmento. Então, todos os dados que eu estou mostrando aqui, de forma genérica, para o segmento de fertilizantes especiais, para o segmento de tecnologia em nutrição vegetal, ele depois vai ser aberto por cada segmento. Como é a distribuição de culturas dentro de substratos, a distribuição de vendas por estado para o segmento de condicionadores, organominerais, orgânicos e foliares. Isso vai ser feito e, em seguida, eu vou falar quando que vai ser o lançamento. Já adiantando um pouco e ajudando o meu próximo palestrante aqui no evento, nós perguntamos para o empresário o que as empresas estavam fazendo com as embalagens dos seus produtos. E não é uma surpresa, mas é um número bastante impactante, que 66% das empresas não possui uma destinação ou uma orientação específica para o descarte ou a utilização das embalagens vazias. Na sequência, nós vamos receber
o INPEV aqui, e essa constatação justificou tudo que vai ser apresentado aqui com relação a um projeto da Absolo com o INPEV de recolhimento de embalagens vazias de fertilizantes especiais, de fertilizantes de tecnologia. Tá? Mas a realidade hoje é que nós precisamos percorrer o caminho que o agroquímico já percorreu, atingindo hoje mais de 95% de recolhimento das suas embalagens. Então, nós estamos precisando e trilhando esse caminho para atingir esse objetivo. Teremos, então, o desdobramento e mais análises, mais detalhamentos da pesquisa de mercado de 2016 no lançamento do anuário 2017. Para quem já passou pelo estande da Absolo, nós temos exemplares do anuário de 2016 disponíveis, para quem ainda não tem, mas já temos 2 anos aí de lançamento do anuário e a consolidação dessa pesquisa, o detalhamento dessa pesquisa dentro do anuário. Esse ano... Nós vamos, então, dar sequência ao trabalho de consolidação do anuário, com o lançamento da nova edição, edição 2017, onde nós teremos o detalhamento de todas as informações para cada segmento, para cada tipo específico de produto, também dados inéditos e cruzamentos inéditos que nós não mostramos, como, por exemplo, número de produtos no portfólio, tributos pagos pelo setor, quanto de retorno a gente dá para a sociedade em termos de tributos pagos pelas indústrias e outras informações que ainda estão sendo consolidadas. O lançamento do anuário ele está previsto para acontecer no mês de junho. Então, em 21 de junho, durante a Hortitec, em Olambra, aqui no estado de São Paulo, nós vamos fazer a divulgação e o lançamento oficial do anuário, com essa consolidação de todos os dados, análise de cada segmento, de cada informação e refinamento daquilo que precisa ser refinado, daquilo que precisa ter ainda o racional finalizado. Convido a todos vocês que estão tendo acesso em primeira mão a esse dado, essa consolidação que foi finalizada há poucos dias, a prestigiarem o lançamento do anuário e divulgarem o material. Porque quanto mais divulgação, quanto mais nós tivermos a informação rodando no campo, a informação rodando nas empresas, melhor vai ser a qualidade do nosso trabalho, melhor vai ser a gestão e melhor o resultado também do produtor na frente, que é o objetivo central da associação. Obrigado.